E se existisse um método de aprendizagem tão poderoso, mas tão poderoso, que usar ele parecesse uma vantagem injusta, algo quase ilegal? Pois é exatamente essa ideia que a gente vai desvendar hoje. A resposta é um grande sim. E olha, provavelmente não tem nada a ver com o jeito que a maioria de nós passou anos e anos tentando estudar. Mas a boa notícia é que nunca é tarde para virar esse jogo. A ideia aqui é deixar para trás a frustração dos métodos que não funcionam e abraçar uma abordagem que a ciência já comprovou. Então, o nosso caminho vai ser este aqui. Primeiro, a gente vai entender a ilusão que nos prende. Depois, o princípio que nos liberta. Em seguida, a mentalidade que nos acelera. E, por fim, o ritmo que sustenta tudo isso. Ok, então vamos lá. Para começar, a gente precisa entender uma coisa. Por que tanto esforço para aprender muitas vezes não gera resultado? O problema, na maioria das vezes, está nas ferramentas que usamos. Reler um texto várias vezes, sublinhar parágrafos inteiros, fazer aqueles resumos super coloridos. Soa familiar, né? Pois é. A verdade é que a ciência já mostrou que essas técnicas, por mais que pareçam produtivas, são incrivelmente ineficazes. A gente se sente ocupado, mas o conhecimento simplesmente não gruda. E essa frase resume o problema perfeitamente. Essas atividades passivas dão uma falsa sensação de que a gente conhece o assunto. Mas tem um detalhe: familiaridade não é compreensão. O conhecimento que a gente acha que ganhou assim é super frágil e, some rapidinho. E é aqui que a chave vira. A grande mudança de mentalidade é entender que o cérebro não é uma esponja, que só fica lá absorvendo informação. Para aprender de verdade, o cérebro precisa, botar mão na massa. Ele precisa ser um participante ativo. E a ciência por trás disso é fascinante. O nome disso é efeito de geração. Resumindo, o que a psicologia cognitiva diz é o seguinte: o esforço mental de ter que produzir uma resposta, de ter que gerar a informação, solidifica o conhecimento de um jeito que só ler, ouvir, nunca vai conseguir. Vamos ver como isso funciona na prática. O aprendiz passivo fica lá, relendo o material, tentando decorar. Já o aprendiz ativo fecha o livro e tenta explicar o conceito em voz alta, com as próprias palavras. O primeiro provavelmente vai esquecer quase tudo em uma semana. Já o segundo, ele está construindo um conhecimento que fica, que é dele de verdade, porque o cérebro dele teve que construir a informação e não só olhar para ela. Então, o ponto central é esse aqui. Sabe aquele esforço, aquela dificuldade? Isso não é sinal de que algo está errado. Pelo contrário, é o sinal de que a aprendizagem está acontecendo. É o cérebro trabalhando como um músculo para poder crescer mais forte. Mas calma lá, não é qualquer desafio que serve. A gente tem que achar o ponto ideal. Se for fácil demais, a gente está na zona de conforto e aí não tem crescimento. Se for difícil demais, a gente entra na zona de pânico e só gera frustração. A magia acontece bem no meio, na zona ótima. É exatamente aí, nessa zona, que o cérebro é esticado um pouquinho além do que ele já sabe fazer. E isso força ele a se adaptar, a crescer, a criar novas conexões. É ali que o crescimento dispara. Ok, mas o que acontece quando a gente entra nessa zona de desafio? A gente vai errar. É inevitável. E é aqui que entra uma ideia que pode mudar tudo. A ideia de que o erro não é só aceitável, ele é essencial para o processo. Pensa um pouco sobre isso. O que pode ser ainda melhor para aprender do que, acertar tudo de primeira? A resposta talvez não seja a que se espera. É isso mesmo. Errar de forma inteligente. Tentar alguma coisa, falhar e depois parar para entender o porquê. Se jogar na prática, cometer erros e aprender com eles, essa é uma das formas mais rápidas de aprender qualquer coisa. E o mecanismo por trás disso é muito legal. Quando a gente erra, é como se uma pergunta ficasse piscando na nossa cabeça, uma lacuna se abre, e o cérebro fica louco para preencher essa lacuna. Quando a gente finalmente encontra a resposta certa, ela não é só mais um dado, ela é a solução para aquele problema específico. E essa memória se torna um verdadeiro gancho, muito mais forte. Imagina só duas pessoas aprendendo um jogo de tabuleiro. Uma pessoa passa dias lendo o manual, tentando decorar tudo. A outra começa a jogar na hora, perde feio e aí sim vai tentar entender o porquê. Quem aprende mais rápido? Com certeza a segunda pessoa. Cada erro ensina uma lição prática que fica na memória.
Beleza. Então a gente já falou de aprendizagem ativa e de errar de forma produtiva. Mas qual é a cola que junta tudo isso? É o ritmo. O jeito como a gente distribui o nosso esforço no tempo. Olha, esse gráfico aqui não deixa dúvidas. Sabe aquelas maratonas de estudo na véspera da prova? Então, são a receita perfeita para esquecer tudo logo depois. Nosso cérebro simplesmente não foi feito para absorver um caminhão de informação de uma vez só e guardar tudo. Pensa na aprendizagem como se fosse musculação. Ninguém acha que vai ficar forte indo para a academia uma vez por mês e malhando por 12 horas seguidas, né? O resultado vem da consistência, de ir um pouquinho todo dia. Com o nosso cérebro é a mesmíssima coisa. E a neurociência nos dá um mapa do tesouro para isso, a tal da repetição espaçada. Acontece que nosso cérebro tem uma curva de esquecimento que é bem previsível. E a gente pode usar isso a nosso favor, revisando a informação nos momentos certos, bem quando estaríamos prestes a esquecer. Assim, a gente vai fortalecendo a memória cada vez mais. Mas um ponto super importante, não é só quando rever, mas como rever. Não adianta só passar o olho no texto de novo. A revisão precisa ser ativa, é forçar o cérebro a buscar a informação lá dentro, sabe? Sem consultar nada. E não só receber ela de bandeja outra vez. E essa analogia aqui é perfeita. Ela resume tudo. Não é aquele esforço de herói, uma vez na vida, que vai fazer a diferença. É o hábito, a consistência de todo dia que constrói um conhecimento que dura para sempre. E com isso, a gente fecha o ciclo. A gente viu a ilusão do estudo passivo, o poder de criar o conhecimento, a necessidade de errar de forma inteligente e a magia da consistência. A grande questão agora não é nem o que foi que eu aprendi aqui, mas sim o que eu vou colocar em prática. Escolhe um desses princípios e começa hoje mesmo. A transformação no jeito de aprender começa com esse primeiro passo.